Continuando a questão 35, na letra C. A letra C, ela fala sobre uma taxa de 6% ao ano. Então, a taxa aí é de 6% ao ano e o tempo 7 meses. Então, o que é que eu tenho que fazer? Ou transformo a taxa em mês, ou transformo os meses, que é o tempo, em ano. Então, como é que eu vou transformar essa taxa de ao ano em ao mês? Eu sei que o ano tem 16 ou 12 meses. Então, eu vou dividir essa taxa por 12, que é a quantidade de meses. 6 por 12 dá 0,5%. Essa é a porcentagem agora ao mês, que eu já transformei. Ao mês. Só que na equação eu não vou usar na forma de porcentagem, vou usar na forma decimal, então dividido por 100, ando a vírgula 2 casas para a esquerda, então essa taxa vai ser taxa 0,005. A vírgula estava aqui e andou duas casas, então 0,05. Usando a equação montante capital vezes 1 mais I vezes N, substituindo o capital que deu na questão, que é de 550, 1 mais a taxa, que é 0,005, vezes o tempo, que é 7 meses. Multiplicação primeiro, para depois fazer essa soma. Então, montante, 550 vezes 1 mais 0,005 vezes 7 dá 0,035. 0,035. Somando 1 mais 0,035 vai dar 1,035. Então, o montante vai ser 550 multiplicado com 1,035. Esse montante vai ser de 569,25 centavos. Só que na questão ele não pede montante e sim um lucro. Desse montante, eu diminuo o capital, que é 550. Então, 569 menos 550 vai dar R$19,25. Então, o que rendeu foi esse valor aqui, de R$19,25, numa taxa de 6% ao ano durante 7 meses. Então, 6% ao ano, que é a mesma coisa que 0,5% ao mês durante um período de 7 meses. Na letra D, fala que a taxa é de 0,05% ao dia e o período, o tempo, são 2 meses. Então, posso transformar tanto a taxa de dia ao mês, que no caso eu ia multiplicar por 30, ou transformar o tempo em dias. Então, prefiro transformar aqui o tempo em dias. Eu sei que um mês tem 30 dias, então 2 meses tem 60 dias. Usando a equação, vamos substituir lá, montante, capital vezes 1 mais I vezes N. Substituo capital de 550, 1 mais a taxa, que é 0,05, vezes N, que é o tempo, 60. Então, quem vai ser esse montante? 550 vezes 1 mais 0,05 vezes 60. É a mesma coisa de 0,5 vezes 6, que é 0,03.
Então, 0,03 somado com 1, 0,03 mais 1 aqui da equação, então o montante vai ser 550 vezes 1,03. Multiplicando 550 com 1,03, o montante vai ser de 566,50. Como eu já disse, ele não quer saber o montante, ele quer saber o que rendeu. Desse montante, eu tiro o capital, que é de 550, então 566,50 menos os 550 vai dar 16,50. Então, 16,50 foi o que rendeu durante 2 meses, durante 60 dias, com uma taxa de 0,05 ao dia. Tanto eu poderia fazer dessa forma, como eu poderia transformar também a taxa aqui em meses, que eu ia multiplicar esse 0,05 por 30, que é a quantidade de dias que tem um mês. Depois dessa questão, a próxima questão selecionada foi a questão 36. Questão 36 dessa mesma página. Na questão 36, pergunta qual o juro, que é um capital de 140, então capital de 140, rende se aplicado no regime de juros simples com taxa de 0,8. Então, a taxa de 0,8% ao mês durante 9 meses. Então, o tempo é de 9 meses. Taxa está em meses, em mês, e o tempo está em meses. Então, não preciso transformar nada, só pegar a equação, que eu sei que é de juros simples, que tem dizendo aqui na questão, e substituir na equação. Montante é capital vezes 1 mais I vezes N. Substituindo aqui os valores, capital é 140, 1 mais I, que é a taxa, é 0,8. 0,8 tem que transformar na forma decimal e não na forma de porcentagem, então, ando 2 casas para a esquerda. Então, fica 0,008. Vezes o tempo, que é 9 meses. Primeira multiplicação, depois a soma. Montante, 140 vezes 1 mais 0,08 vezes 9 dá 0,072. 9 vezes 8, 72. Somando isso, dá 1,072. Então, o montante é 140 vezes 1,072. Multiplicando 140 com 1,072, o montante vai ser de R$150,08. Então, isso aqui era o que ele tinha após esses 9 meses com uma taxa de 0,8% ao mês. Mas o que ele pediu na questão não foi o montante, e sim o juro, o que foi que ele lucrou durante esse período. Então, eu sei que ele investiu 140, foi o capital, vou diminuir aqui do 150 o 140. Então, vai sobrar R$10,08. Então, o lucro, o juro que ele recebeu foi R$10,08. Depois da questão 36, a questão selecionada é a questão 49. Na questão 49, fala que foi aplicado, o capital foi R$2.600, 2.600, em um fundo de investimento que ele rende juro composto. Então, a gente já sabe que agora nessa equação vai ser a equação de juro composto. A taxa é de 18% ao ano
E ele quer saber qual vai ser o montante após 3 anos. Então, o tempo, 3 anos. A taxa e o tempo estão em anos, não precisa transformar nada, só usar a equação de juro composto e substituir. Então, o montante é capital vezes 1 mais I elevado a N. Juro composto, então, a equação, o N, em vez de ser multiplicado com a taxa, ele é elevado. Então, o montante, que é o que a gente vai encontrar, é o capital, que é 2.600, vezes 1 mais a taxa, 0,18. Não vou colocar o 0,18 na forma de porcentagem, sim na forma decimal. Então, eu ando duas casas, é 0,18 elevado a 3. Então, o montante é 2.600 vezes 1,18 elevado a 3. 1,18 elevado a 3 é 1,18 vezes 1,18 vezes 1,18, 3 vezes. Então, quanto vai dar esse valor? 2.600 vezes 1,18 elevado a 3. O valor dessa conta é de 1,643 aproximadamente. Multiplicando 2.600 com 1.643, a gente vai ter um montante de aproximadamente 4.274,80 centavos. Então, aproximadamente. Por quê? Porque esse número aqui não vai ser exato, é um número com mais casas decimais. Então, o valor vai ser aproximadamente 4.274. Ou 71. 4.271. Depois dessa questão, a última questão da atividade é a questão 52. 52 dessa mesma página, da página 27. A questão 52 também é uma questão sobre juro composto. Que diz que uma pessoa aplicou 15 mil reais, então o capital é 15 mil, o que foi aplicado foi 15 mil em um fundo de investimento que rende certa taxa de juro composto. Sabendo que após 2 anos, então tempo é 2 anos, o montante é de 17.496 reais. Determine a taxa. Então, ele quer saber agora quem é a taxa. Pegamos a equação de juro composto, montante, capital vezes 1 mais I elevado a N. Vamos substituir os valores. Do montante, que a gente tem 17.496. Do capital, que a gente tem 15 mil, aqui, vezes 1 mais I, que é a taxa que a gente vai encontrar, elevado a N, que é o tempo, 2 anos. Esse 15 mil, ele está multiplicando. Quando ele passar para o lado de cada igualdade, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 17.496 dividido por 15 mil. Isso é igual a 1 mais I ao quadrado. 17.496 dividido por 15 mil dá 1,1644 igual, vou repetir esse termo do lado de lá da igualdade, 1 mais I ao quadrado. O que é que eu vou fazer para sumir com esse quadrado? Eu sei o quê? Se eu tirar a raiz nesses dois valores, se eu usar a raiz nesses dois valores, eu vou tirar esse quadrado daqui, né? Então, se eu colocar a raiz aqui, esse quadrado vai sumir. E vamos calcular qual é a raiz desse número, 1,1644.
que é aproximadamente 1,08. Então, esse quadrado já saiu, a raiz saiu também. 1 mais i. 1 tá somando, quando ele passar para o lado de cada igualdade, ele vai passar diminuindo. 1,08 menos 1 é igual a i. 1 menos 1,08 menos 1 dá 0,08, que é igual a i. Então, a taxa é de 0,08. Isso na forma decimal. Na forma de porcentagem, eu sei o quê? Que isso é dividido por 100. Então, eu vou andar 2 casas para a direita para transformar na forma de porcentagem. Então, a taxa é de 8% ao ano, porque eu sei que é ao ano, porque aqui diz que o período é de 2 anos. Então, a taxa que eu encontrar aqui é em ano também. Então, até a próxima aula. Essa foi a nossa primeira atividade. E tchau, tchau.